nave, que a gente tá aqui, ó, com equipamentos novos, com a sonoplasta ali ajudando a gente, Roberta, e que resolvemos fazer o quê? Algo diferente. Que a nossa intenção é sempre inspirar, mostrando histórias de superações. Como esse mês é mês das mulheres, eu resolvi convidar uma amiga muito querida, que é a Lu, que tem uma história linda, que vai inspirar todo mundo, e é claro, o marido dela, para dar o aval, né, Claudinho? Para falar que essa mulher é maravilhosa. Com certeza. Bem-vindo, Claudinho, bem-vindo, Lu. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, gente. Quanta honra ter-los aqui. Olha, vão contar a história deles pra gente. E eu tenho certeza que vai ser uma inspiração, vai ser muito aprendizado para todo mundo. E vai ser um espelho para muitos casais aí seguirem o exemplo dele, porque é um casal que eu admiro muito. Conheço a Lu desde solteira, né, Lu? Então, assim, eles têm muita história, né? Com 2 filhas lindas. Então, pode falar, né, Dani? Pode falar. Vamos deixar eles à vontade de contar como se conheceram. Mas antes, como é mês das mulheres, vamos saber um pouquinho mais da Lu? Hã? Vamos saber um pouquinho da sua infância, vamos saber um pouquinho da sua história, Lu? Conta pra gente. Onde que a Lu nasceu? São Paulo. São Paulo. Aí, quando eu tinha 2 anos, a minha mãe faleceu, 2 anos e meio. Meu irmão tinha 1 ano. Aí nós ficamos lá em São Paulo até 4 anos, 5 anos mais ou menos. Depois eu vim pra cá pra morar com a minha avó. E a minha tia e o tio Nelson. E aí eu fiquei com eles. Depois, mais pra frente, o meu pai aposentou. E ele veio ficar aqui. Seu pai continuou em São Paulo? Continuou em São Paulo. Porque ele trabalhava lá. Ele vinha de 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês. E assim, quando a gente morou lá em São Paulo, a gente ficou na casa de uma tia. Só que ela também tinha 2 filhos. O marido também, assim, era meio nervoso, vamos dizer assim, né? Não tinha muita paciência. E eram então, crianças, eu acho que tava né? uma situação difícil, né? E a gente pequena exigia muita atenção, né? E aí, meu pai achou melhor a gente vir pra cá. Aí a gente mudou pra cá. Vocês ficaram lá até os seus 7 anos? 4 anos. 5 anos. Você lembra dessa época? Porque Não. assim, muito novinha, você não lembra? Não me lembro, não. Parece Nada. que é um vazio. Até a minha infância, assim, 7 anos pra trás, é um vazio, assim, eu não lembro nada. Você não lembra? Não. Não lembra. Nem da minha mãe. A sua mãe você vê por mesmo, foto? né? Assim, eu tirava muito pouca foto naquela época, né? Eu vejo ela por foto, mas lembrança de alguma coisa dela não tem. A mãe da Lucimara é o rosto dela escrito. É. Se você olhar a foto, você fala, é a Lucimara. E eu fico impressionada, assim, porque a Lu é uma mãezona. Aí é uma mãe, assim... Gente, ela é um exemplo. Às vezes assim, dá até vergonha. Porque, não tô exagerando. Não, é muito. Ela é muito boa mãe. Tipo, muito carinhosa com as filhas. Brava não. Exige. Assim, né? Dentro do que tem que ser feito. Mas suas filhas são tão educadas que nem precisa ficar forçando nada. E eu não tô puxando saco, não. Quem conhece a Alice e a Luísa, um beijo. Alice e Luísa sabe que elas são... Não, são 2 fofurinhas, conheço desde pititicas. Um exemplo. Aí você veio pra cá, Lu. Aí a partir daqui você consegue lembrar? Aí aqui eu morei com a minha avó, a minha tia é irmã da minha avó e o tio Nelson é filho da minha avó, que ele é irmão da minha mãe. Foi com eles que eu cresci. E eu estudei no Bisuti, que ele morava ali atrás do Bisuti, eu sempre estudei no Bisuti, depois fui para o Industrial. Você sonhava em ser dentista? Não. Não? O que você pensava em ser? Quando eu comecei a prestar vestibular, eu prestava para medicina. Pra medicina. E quando que você conheceu o seu esposo? Então, eu prestava vestibular. Os dois? Os dois? Foi. Olha! Vestibular. Faz quanto tempo? Nós conhecemos em 96, 95, mais ou menos. 95. Mas vocês fizeram a mesma faculdade? Não, né? Fizemos. A mesma Só que eu fiz um faculdade? ano antes. Aí vocês namoravam na época da faculdade? Ai, que legal!
achei que você tinha formado depois. Essa eu não sabia, Ele gente. formou primeiro, eu formei no Um ano. seguinte. Ai, que legal. E como que foi o começo? Como que foi? Que vocês, depois da faculdade, resolveram se casar? Então, Como que foi? Nós nos conhecemos em 95. Aí nós nos formamos, ele formou em 2000, eu formei em 2001. E nós se casamos só em 2005. Então nós namoramos 10 anos. Ele enrolou 10 anos. Te enrolou 10 anos? Ah, não, Claudinha, não, tava esperando estabilizar. É, justamente, a gente queria estabilizar. Tá bom, então eu vou te comprar deixar você se explicar, vai lá. Não, eu sempre fui assim, metódico com essas coisas, né? Então quando a gente já tinha a vida mais ou menos assim, não estava estabilizado ainda, mas a gente já tinha a nossa casa, já tinha todos os móveis, tá caindo ali. E aí a gente falou, não, agora já dá pra casar. Aí, tá bom, tá bom? Não, então peraí, vamos lá, vamos recapitular aqui. Vocês construíram realmente tudo junto. Sim. Vocês começaram do zero. Sim. Do zero. Vocês não tinham casa. Nada. Não tinha nada. Nada. E aí, namoraram por 10 anos. E como que foi o pedido depois? 10 anos? Não, como que foi? Livre espontânea pressão? Você chegou e falou pra ela, agora é a hora. Nosso noivado, a gente deu um susto no pessoal, que eles até pensavam assim, acho que eles não casam mais não, 10 anos. Então, Ele aproveitou uma festa de ano novo. Ah, mas tá certo, Reuniu a tá família certinho. todos, teve fogos. E foi na hora dos fogos mesmo que eu pus aliança. Ah lá, coisa de dorama. Foi surpresa, foi programado. Não, a Lucimara sabia, mas ninguém sabia na festa. Ah, Na festa, tá. ninguém Aí sabia. na hora você foi lá e pediu. É. Nisso daí você já tinha uma reserva de dinheiro, vocês já tinham comprado a Sim, casa? a gente já tinha casa, já estava imobiliada a casa também, sabe? Mas o consultório, você já Sim. atendia? Já. Ai, Olha que mas exemplo. foi bonita, hein? O Ah, pedido teve um foi com detalhe. fogos. Não importa, foi com Teve um fogos. Ele detalhe. fez certinho. Quando eu vim morar aqui em Garapava, que depois passou um tempo, meu pai casou de novo. Aí ele teve a Andréia, que é minha irmã, Você tem uma irmã. que é casada com o Adriel. Ah, conheço. Conhece? Aham. E como que era a relação com seu pai? Como que era? Bom, quando a gente morava lá em São Paulo, era assim, saudade sempre, porque ele saía para trabalhar, a gente ficava na casa da minha tia, e às vezes ele trabalhava 5 dias seguidos, porque ele rodava turno, e às vezes a gente não coincidia o horário que dava certo para ele ver a gente, né? E a gente, queria ver meu pai. Aí ele andava com umas chaves penduradas assim, aí quando eu escutava o barulhinho da chave, sabe quando Ele ainda anda, não anda? Ele ainda anda? Anda. Porque eu acho que eu lembro dele com a chave pendurada, indo lá na picanha. Então. Aí a hora que você sabia Lá, que era assim, eu ele. tava na casa da minha tia, eu escutava aquele barulho. Nossa, meu pai, sabe quando você até clica assim? Era uma delícia você chega. Ai, que benção. Ô Lu, e sua infância foi? Lógico, assim, quando a gente perde a mãe, você perde seu alicerce, né? Mas graças a Deus você teve a sua avó, teve a sua tia. Acho que por isso que hoje você transmuta tudo isso na excelente mãe que você é, né? Às vezes a falta que você sentiu te fez ser melhor ainda. Você já seria boa, você conseguiu quase atingir a perfeição, gente, porque eu tô falando sério. Não, é excelente. Excelente. Mas e aí, Claudinha, aí ela aceitou? Aceitou. Ela não deu uma difícil, não? Eu acho. Não deu nada. Já tava esperando já, né? Há um Tá tempo. programado já. E foi ele que chegou em você, porque ele é tão tímido. Quando tava namorando, Como que foi? Ai, adoro esse detalhe. Mas teve uma troquinha de olhares. De leve. É muito tímido, os dois tímidos. Como que foi? Como que você fez? Então, nós pra nos conquistar, conhecemos pra conquistar? num ônibus, né? Que a gente estava indo viajar para fazer o vestibular juntos, né? Aí até na verdade eu tava com uma caneta no bolso e ela também tava com
um documento e a caneta. Eu perguntei, vocês vão prestar vestibular? Assim, tava ela e uma amiga, né, na época, né? Não, a gente vai sim. Aí até tem até engraçado, na hora que a gente chegou lá em Uberaba, os ônibus estavam lotados, que a gente já chegou quase em cima da hora do vestibular, e a gente teve que chamar um táxi. E tava aquele monte de gente lá que todo mundo queria táxi, e esse táxi chegou, tinha umas 7 pessoas, né? 7. Todo mundo desesperado. Vocês enfiaram tudo no táxi. Aí o motorista falou assim, pode vir todo mundo. Foi todo mundo. Você foi do lado dele? 7 pessoas. Olha só. Ah lá, já comeu o negócio? Foi aí que começou. Gente, né? eu sou curiosa. Vocês sabem. E o número de filhos foi programado? Como que foi? Essa história é bonita. Nós tivemos 3 filhos, né? Nós perdemos uma filha na semana do nascimento, ela faleceu. Aí agora era a Marcela, é a do meio. Depois disso a gente teve a Alice. Tivemos a Luísa primeiro, depois a Marcela e a Alice. Tudo bem? Você conta pra gente, Lu? Ponto. Pra mostrar, né? Acho que não é nem superação, é como que você consegue seguir em frente depois de perder um filho, né? Conta pra gente. Respira, toma uma aguinha. A gestação foi super bem. Foi tranquilo. Aí no final, tinha feito o chá de bebê no domingo de Páscoa. E eu tinha a última consulta na sexta-feira. Mas, aí, até cheguei lá, ele falou assim, vamos fazer a cesárea na segunda? Falei, vamos. Aí ele começou a me examinar. E um exame que era assim de 5, 10 minutos, né? Que é só auscultar. Foi 15, 20 minutos. Demorou bastante. Aí ele falou assim, acho que a gente vai ter que fazer um ultrassom. Aí eu falei assim, mas eu não tenho ultrassom agendado hoje. Ele falou, não, eu vou ligar no laboratório para eles fazerem. Aí fui lá fazer. Aí o doutor falou para mim assim, tá em óbito tem 2 dias. Aí eu falei, não, o senhor fez o exame semana passada, tá tudo bem, não tava assim. Aí ele falou, não, eu sei que eu fiz o exame semana passada, tava tudo bem, mas hoje ela tá em óbito. Você tava com Aí- ela, Claudinha? Ele falou assim, quer ver? Aí sabe quando a gente escuta o coração que faz assim, no dela tava assim, direto. Aí eu saí dali, voltei de novo no médico, e ele falou assim, a gente vai ter que fazer a cesárea hoje. Aí a Luísa estava até comigo, porque ela tinha 5 anos, né? E ela me viu chorando. Aí ela falou assim, mãe, por que a senhora tá chorando? Eu fiz feiura. Aí eu falei, não, eu não fiz nada de feiura. Eu nem tô chorando, Cris. A gente tem que ser forte, né? Se pensar. Aí falei. E fui pra fazer a cesárea. E aí, a hora que eu tava entrando na sala de cirurgia, o médico falava assim, calma, Lu, daqui 6 meses você tenta de novo. Aí eu falei, aquilo eu escutei e falei assim, então tá, daqui 6 meses eu vou tentar de novo. Aí quando passou os 40 dias, que a gente retorna ao médico, né? Ele falou pra mim assim, então, vamos esperar 1 ano agora? Eu falei, 1 ano? Não. A hora que eu tava entrando na sala de cirurgia, você falou pra mim 6 meses. Aí eu contei na folhinha, 6 meses. E aí, foi de ano. E foi 6 meses Foi depois? 6 meses. Aí eu fui a Alice, né? Meu e na Deus, verdade, olha, arrepiei. quando E o que foi que aconteceu com a Marcela? foi um nó de cordão verdadeiro. Isso é muito raro, o nó verdadeiro do Não cordão é só umbilical. ficar enrolado Não. no pescoço, que Não. o Benício nasceu Na com... verdade, foi na perna dela.
o cordão deu um nó mesmo, verdadeiro, é muito raro. Fazia 15 anos que não acontecia isso aí em Uberaba, né? Até a última vez que tinha acontecido, era filha de uma médica também. É um caso, assim, extremamente raro. Eu nunca tinha ouvido falar, a primeira vez. É muito comum laçada no pescoço, né? É, mas o o nó Benção verdadeiro nasceu. é raro. Ô, Lu, e o que você fala para as pessoas, assim? Que eu sei que é difícil, né, gente? A gente que é mãe, tem um amor que chega a doer, você imagina perder um filho, né? Eu acho que... No começo, assim, é muito difícil, né? E assim, ao mesmo tempo, as pessoas às vezes querem te ajudar, te consolar, de alguma forma. Tem assim, escuta um monte de coisa e às vezes você tem que escutar. Deixa eu dar uma pausinha. E Eu não sei o que é aqui. O que está acontecendo aqui? Acontecer. Quando você falou nó, eu achei que era no pescoço, porque quando o Benício nasceu, o cordão tava no pescoço, ele tava até roxinho, mas no Comum pé eu no nunca ouvi pescoço, falar. né? No pé também não. não, é assim, tinha um nó, aí ela colocou o pé no final da gestação, esticou a perninha, aí ele arrochou. Aí parou de circular. É. Aí aquele transtorno, né? Porque Fez cesárea, você tinha feito cesárea. tudo arrumadinho. ela tem. Aí, como não sabia ainda do que ela Prontinho. tinha falecido antes, né? Aí o médico falou que eu teria que assinar um documento para ele fazer uma autópsia. Aí, mas aí na hora que ele tirou e viu que era esse nó, ele falou assim, não vai precisar mais fazer autópsia, né? E aí tudo, porque ela já estava com 9 meses pronta, né? Aí ele teve que vir aqui, chamar funerário, buscar ela. Tem o túmulozinho. Tem que buscar, tem que Gente, nossa, a gente perde até as palavras, né? Perde. Nossa, Meu Deus, eu não falo é fácil. assim, igual eu tava falando, que a dor que a gente sente, a gente ama tanto, que dói tanto, um amor que dói, imagina a perda, né? Só quem passa por isso sabe. E assim, 9 meses já tava É vida, né? voltar pra E a casa, próxima né? gravidez, Ficar com a gente fica cesárea. os 9 meses muito preocupado. Muito porque tenso. Aconteceu aquilo, né? Fica A Lucimara tenso. ainda até falou assim, vamos arrumar mais filho, né? Mas a gente, assim, fica preocupado. O que a gente passou na gravidez da menor, preocupou tanto a gente que a gente desistiu de ter mais. Foi a Olha só. Alice. Desistiu? Ah, Eu não desisti, não. Ele que desistiu. olha que mulher Tá forte, vendo? gente. Eu Olha falo que pra forte. você. Inspirada na Marcela. Não, é muito fortaleza. Ai, ó. Tá vendo? O que é uma mulher forte? Olha, eu sabia que eu tinha trago a pessoa certa, amiga, né? Mas eu falo assim, eu vejo assim vocês dois, né? Às vezes vocês nem imaginam que tem pessoas observando. Mas eu tenho certeza que vocês são um exemplo para muita gente. Porque eu falo assim, sempre do lado de uma grande mulher tem um grande homem também, que a gente vê assim, que é um pai, né, muito amoroso, um pai muito dedicado, que a gente está junto, né, porque nossas filhas estudam no mesmo colégio. Então a gente vê e fala, gente, que exemplo de família. Então assim, que vocês sirvam de inspiração, que muita gente copie mesmo, né, esse exemplo de pai, esse exemplo de mãe, os exemplos das filhas de vocês, que é uma educação assim, extraordinária, né? A educação da filha de vocês. Não, eu acho que todo pai quer que as filhas convivem com as filhas de vocês, assim, porque eu sinto isso com a Maria. Eu gosto de minhas filhas, da Maria estar com as filhas de vocês, né? Esse carinho, essa educação, né? É uma bênção. Quem que não quer? E aí vocês tiveram o bebê e Nasceu a Luísa. veio outra menininha. Olha, Deus é bom o tempo todo, né? 3 meninas. Não, e a Luísa que falou, ela falou assim, quando eu tava grávida, ela falou assim, não chora não, mamãe. Quando a gente engravidar de novo, vai vir a Alice. Ai, Ela que escolheu o olha nome. só que gracinha. Aí quando eu fiquei grávida, eu falei, se for menina, né, eu ia colocar o nome da Alice. Nessa época também, depois de 6 meses da morte da Marcela, a gente estava na Basílica de Nossa Senhora da Aparecida. Lá dentro da Basílica, ela se emocionou, acho que ela lembrou, estava muito recente ainda, né?
A Alice chegou, a Luísa chegou perto dela e falou assim, não chora não, mamãe. A minha irmãzinha tá aí. A gente não sabia que a Mara já estava grávida Olha de novo, só. né? E tava mesmo. Tava Olha mesmo, só, olha que- gente. Dentro É da um igreja, anjo. vocês Dentro da rezando. igreja, exato. E chora, né, de emoção por estar lá, por lembrar, pela fé. E eu acho, igual eu e a Heleninha, a gente sempre fala, a gente fica muito feliz das pessoas que vêm aqui. Porque são pessoas que estão conectadas com Deus, com um ser maior, né? Que tem essa fé, que tem essa espiritualidade. E como que é importante você ter algo em que acreditar, se apegar e saber que é verdadeiro, que tá ali. Que você Não vai- tem dúvida disso. Não é sobre religião, igual a gente fala, é sobre espiritualidade, Exato. é sobre Deus, né? E aí, você acreditou na hora que ela falou? A gente ficou emocionado e acreditamos sim. Tanto que a gente foi ver logo em seguida. E Foi fomos- fazer o exame? É. Mas você tinha algum sintoma? Não. E tava de quanto tempo? Pouquíssimas semanas. Olha, gente, Que olha o que é a gracinha. intuição de uma É um criança. anjo, né? Era um anjo. Ela é um anjo falando. E aí vocês, ó, aí depois de casaram, tiveram a Luísa, tiveram infelizmente essa perda, mas depois veio a alegria, que é a Alice, que é a coisa mais. A Alice é a coisa mais. É encantadora. Nossa, eu falo que eu não olhar para aquele sorrisinho dela lá, alegra o dia da gente. Tá sempre sorrindo, educada, gentil. A Como Alice que só vocês não pode fazem, ficar gente? com fome ou com sono, porque aí ela fica brava. Mas tirando isso, não tem pessoa mais doce. Mas qual que é o signo dela? É de junho. Junho é o quê? câncer, né? De câncer, canceriana. Canceriana, Eu câncer já é ia alegria, achar que era de pessoa. touro. Não, câncer. Não é. A minha irmã é de Eu câncer. de escorpião, mas eu sou escorpião. Tá? Ah, e a sua irmã também é assim? Ela é desse jeito, bem parecida com a Alice. A canceriana, É. né? Ah, a Marcela é canceriana. Ah, É. Pessoas de câncer, canceriano, né? Gente, todo mundo quer estar com a pessoa. Que é muito alegre, extrovertida. É muito carinhosa, É. gentil. E ela é tudo isso. Ela é doce. E Ô Claudinho, você sempre quis ser dentista ou não? Não, Não? não. Eu sempre morei na roça, né? Trabalhava tá. na roça, eu fui tratorista, eu mexia com gado. Aí vim pra cidade, eu trabalhava no laticínio, analista de laboratório lá no laticínio da Conab. Eu prestava medicina, Olha mas eu não só. passei medicina. Aí no próximo ano eu prestei medicina e odonto. Eu falei, vou prestar odonto, começo a fazer odonto, mas continuo prestando medicina, depois eu troco de curso, né? Mas eu apaixonei tanto por odonto já no primeiro ano de faculdade que eu nunca mais quis prestar medicina, sabe? Olha então, só. assim, foi um amor que é a profissão dos meus sonhos, eu faço o que eu gosto. Olha só. não, e eu posso falar um negócio, vou contar um negócio aqui. Eu tinha trauma, lembra que eu te contava? Sim. Eu sentava nas cadeiras de dentista, gente, eu tinha pavor de dentista. Depois que eu comecei a ir no Claudinho com a Lu, eu até durmo, né? Eu vou acabar. O Muita gente dentista. dorme no dentista. Oh, aquele Dorme. barulho do Às vezes você tem que motorzinho. colocar um abridor porque a pessoa não consegue nem manter aberto dormindo. Ai, Você não tem noção das mãos deles. Você não tem noção. E aí eu ouvia aquele barulho. Já fiquei dormindo. E era coisa de trauma mesmo, né? E aí eu ouvia aquele barulho, se eu ouvisse de longe, eu já. Hoje parece que eu nem ouço mais. Tipo, Que bom. entendeu? Pra eu ir lá, tipo uma visita. Eu falo para os visitar pacientes, eu os falo, não, amigos. traumas de dentista a gente perde, fica tranquilo, depois que você passar a confiar na gente, você perde esse trauma. E é assim. Eu acho que eu sempre fiquei com a mão Tensa, assim, eu acho né? que eu não fico mais. Porque de vez em quando eu foco na minha mão e eu tô aqui. Eu ficava assim, ó. Mas depois, ou seja, profissão certa, escolheu certo, fazem com amor, com dedicação. E a dá gente nisso. vê que vocês gostam do que vocês fazem. É diferente. A pessoa que gosta do que faz, você pode ver. Ela é mais feliz, ela trabalha com amor e acaba não sendo um trabalho, né? Acaba sendo um hobby, se for ver, uma diversão, né? Porque você trabalha com tanto amor de fazer o bem pro outro, que isso deixa a gente feliz. Porque eu também sou assim. Justa. Quando eu li seu livro, tem uma hora lá que você fala justamente isso, que eu faço bem para as pessoas, né? O meu prazer é Sim. esse, né? Aí eu me identifiquei exatamente daquele jeito. Aí, tá vendo?
Porque quando eu falo assim, é um propósito de vida, né? Quando você descobre o seu propósito, que você veio aqui na Terra, né? Pra quê? Qual que é o seu propósito de vida? Eu falo assim, quando eu encontrei o que era meu propósito de vida, gente, a gente leva a vida mais leve. E trabalha feliz, né? Exato. Trabalha com amor, trabalha Cada alegre. conquista Não é tem uma... dificuldade. É gostoso demais. Cada pessoa que você trata, que se aposenta, a Nossa, felicidade é muito grande, né? E a gratidão das pessoas, né? é a gratidão. Eu acho que isso Gente, é... tirar a dor de uma pessoa é gratificante mesmo. Também, né? É gratificante. É vida. É. Trabalha com vida. Eu falo, Claudinho, nós, esse profissional liberal, tem que gostar de gente. Porque as pessoas hoje em dia parece que não dá mais tanta importância para as pessoas. Exato. E é tão gostoso, né? Você gostar da pessoa que você está trabalhando, Claro. você está cuidando. É diferente. A gente tem maior carinho. A pessoa não é só uma boca, não é só um dente ali, né? Um todo, né? Então a gente faz questão de... Tanto que vocês fidelizam o cliente, né? O cliente vai, vocês conseguem fidelizar. Sim. Né? A família toda, né? Pai, mãe, filho, avô e de muitos anos atrás, E graças aí a Deus. nunca vai perder cliente, porque aí vai os filhos. Primeiro dia que ele Vira abriu uma o cadeia. consultório, ele atendeu 10 pessoas. Olha Que ele aí. abriu? O dia que eu abri o consultório, assim... Como que foi? Conta pra gente. Eu abri meu consultório, é onde eu tô até hoje, né? Mas aí você anunciou, assim? Não. Te deu só- medo de começar? Deu muito medo. Eu olhava pro lado e falava assim, cadê o professor? Eu tô sozinho hoje. Confesso que deu medo sim. Ah, mas não é natural, né? É, né? Se acontecer alguma coisa já... Né? É. Mas e aí, 10? Foi 10. chegando? A Renatinha foi uma delas. Renata! Ei, Renatinha, cara! Foi. Chegou e foi. Foi, E sim. tá lá até hoje, Tô no né? mesmo lugar até hoje, o pessoal fala assim, mas aqui no bairro não vai vir cliente não, você tem que montar no centro, né? Imagina. Nunca me faltou cliente, graças a Deus. Olha Pelo que contrário, benção. né, Claudinho? Trabalha até... Ô, Claudinho, noite. vocês começaram a trabalhar junto. Eu A comecei um ano antes, que eu formei ele um formou ano primeiro. antes, né? No ano seguinte, a Lucimara já começou no mesmo lugar comigo. Tem duas salas lá. Aí só que aí cada um fazia, tipo, a Lu era pra pôr a parede, É, faz de tudo. é. Sempre foi de tudo. Mas a Lucimara, ela especializou primeiro em ortodontia. Agora, semana passada, acabou de especializar em estética. Ela até colou grau semana passada. Aí, Parabéns. gente, ó, e ela é boa, viu? Tá prova. hein? Parabéns, olha que orgulho, hein? Mas me conta aí desses 10 clientes. Você falou, rapaz, você veio mesmo? 10? É sério? Você vai querer? Você não te deu vontade de perguntar, não? Falou, é sério? Porque Tipo assim, Eu comecei e foi sempre assim. Graças a Deus, nunca tive uma ausência de clientes lá. Graças a Deus. Claudinha, mas eu falo assim, no primeiro dia, 10 clientes. Qual que foi? Então, eu acho que é porque o pai dele tinha um bar ali na esquina. Aí começou a... Aí, assim, sempre todo mundo ali do bar, o pessoal da vizinhança. Do bairro todo- mesmo, né? Do bairro, então via ele, agora às 5 horas, hora de pegar o ônibus, então ele tá vindo, tá indo pra faculdade, entendeu? Então o pessoal, todo mundo acompanhou os 5 anos de faculdade. E via que era um menino estudioso, E né? aí via Dedicado. também foi a formatura, entendeu? Porque naquela época também a formatura a gente chamava um monte de gente, foi umas 30 pessoas mais pra formatura. Da colação. Não, na formatura, mesmo. festa e tudo. É. Sempre dia de festa, formatura de odonto. Coisa boa. A comissão lá montava tudo. E aí, às vezes, a pessoa até fala, vai esperar, tô com dor de dente, vai esperar o Claudinho. Aí todo mundo passava lá, que dia que você vai abrir, Cláudia? Que dia que você vai abrir? Vou abrir tal dia, então eu vou lá. Então, Olha aí, tudo eles que colocou os ficou. 10. Não, gente, não é só no bairro, não. A cidade inteira baixa lá. Não Tem- não tem um dia tem que eu essa vou lá cidade que eu toda. não tenho alguém que eu não conheça, que não seja do bairro. Tem pessoas do bairro que sempre tem alguém que eu conheço. Sim. Não é? Tem pessoas que atravessam a cidade inteira. Olha que orgulho, gente, que bom. E é assim, se liga. Reconhecido, né? Mas é igual você falou, né? Quando a gente faz com amor, faz com cuidado, com carinho, quando você entrega seu melhor, ou até assim, mais do que você tinha que entregar, o reconhecimento vem. Deus né? foi muito bom pra mim. Tudo que você planta colhe, né? Quando você faz bem feito. E você, Lu, seu primeiro dia? Então, aí eu já tinha
Você já deixava você fazer? Mim, né? Ele tinha caminhado. Ele já deixava você também fazer? tem Foi a... mais fácil pra mim. Abriu o Fácil também, caminho. não. Ele já tinha Tá aberto. vendo? Olha essa parceria, gente. Ó, que Não, história porque- linda. Que E história linda. quantos anos vocês estão casados? 19. 2005. 20 anos. 20. Vai fazer 20 anos. Olha que história bonita, ó. Não, e qual que é o segredo, né? De trabalhar junto, 25 anos de casado, qual que é o segredo? Eu acho que facilita de tanto viver trabalhar bem. junto. Facilita mais ainda, eu Sério? acho. Olha lá, tá do tipo. A gente ajuda muito o outro também, sabe? Um ajudando o outro. Muito. Olha que exemplo de casal. Não, quer dizer, porque muita gente fala assim, ai, não dá certo trabalhar com o marido, não, dá Não, certo muito pelo contrário. Eu trabalhar acho com que a mulher. ajuda. Eu acho que ajuda. É. Porque Não, sempre às é vezes tem exemplo opinião sim, do porque outro, normalmente você eles acha, sim. A gente estuda junto, a gente sempre está fazendo alguma coisa. Vocês sempre Ela terminou o se curso dela agora semana passada. Sim. Mês que vem eu já começo uma outra especialização também. Sim, Então sempre tem um estudando, ou fazendo uma atualização, uma especialização, um para, outro começa. Porque os dois ao mesmo tempo também sim, não complicam. dá. Olha Mas isso. olha que exemplo. Não, é um exemplo. Não, isso é muito legal. Começaram, Você está falando, se sabe por quê? conheceram no ônibus, fizeram vestibular junto, fizeram faculdade junto, namoraram por 10 anos, construíram um pezinho de meia, compraram uma casa junto, mobiliaram. Que delícia! Vocês lembram, assim, tem um sentimento, não é? Não é muito bom esse momento? É ótimo. Tipo de, ai, vamos comprar o sofá, vamos escolher isso, vamos escolher aquilo. As conquistas, né, da vida. Tiveram a Luísa, passaram por situações difíceis junto, continuaram, veio a É Alice. igual aquela música, né, que fala que a felicidade é o caminho, né, não o final, não é? É o caminho. Nossa, 1% que de lindo. fé, como que é, amiga? 1% de esperança, 100% de fé. É. Nanda deixou essa frase aqui pra gente. Falei, nossa, não esqueço mais. E qual que é a relação de vocês, assim, com Deus? Vocês frequentam alguma igreja? O Nossa. que você pode falar, assim, que... Nós somos católicos, a gente não é assim de tanto em igreja. A gente vai à missa uma vez por semana, mas não é aquela coisa de ir tanto em igreja. Mas a gente é muito religioso. Em casa, as orações, nós somos bastante religiosos. Em família, as orações, isso é tão importante, né? Parece Com que fica certeza. mais seguro de ver eles assim. Ajuda muito. Ajuda isso. demais. Nossa religião ajuda muito. Claudinha, o que você fala pra gente da sua companheira? Fala aí, deixa uma mensagem, assim, ó. Ah. Deixa uma mensagem pros maridos, deixa uma mensagem... Que dia da mulher, né, também. Eu quero que você fala dela, fala aí. Então, a Alcimara, eu não consigo ver minha vida sem a Alcimara, assim, sem ela eu não consigo ver minha Pois vida, é. sabe? Mas é verdade, a pessoa ele que tá eu sendo escolhi, sincero. é a pessoa que eu amo a vida toda e não consigo me ver sem ela. Tudo é Lucimara, Lu. Não, mas olha que lindo, que exemplo, E gente. você, Lu? Que eu diria a ele? Eu tenho que agradecer a ele, né? Por ter me aceitado, Imagina. por ter me escolhido. Se eu falar que Vocês não tem se espinhos, escolheram, eu né? estaria mentindo. Tem Sim. espinhos, mas assim, o amor é muito maior, tudo supera, tudo... Não, todo casal passa, né, gente? A gente chegar aqui e falar que de vez em quando tem um certo desentendimento, aí não é também tem casamento. alguma coisa errada, né? Porque se você convive com pai, se você convive com mãe, com irmão, com amigo, vai ter um É até desentendimento. bom que você dá mais valor, vendo os espinhos, dá mais valor na pétala, né? Mas olha, gente, um exemplo. Eu quero muito agradecer por vocês terem aceitado vir. Vocês são exemplos na cidade. Eu falei isso pra vocês. Obrigado. Que eu queria muito que vocês contassem a história de tudo que vocês foram conseguindo e Começou do conquistando zero, junto, né? começou do zero e teve a passagem da pandemia, né, Claudinha? Você falou que você começou um negócio novo. Conta pra gente sobre isso, que vocês começaram, né? a gente Porque o começou a Claudinho é empreender. um bom empreendedor, é um profissional liberal, mas ele tem a mente super aberta. Sim, E a Lu visionário, né? apoia. Visionário. Conta pra gente aí, além de Nós temos vai de uma odonto, empresa com sócio também. Nós temos uma empresa de locação de laser para
Consultório médico, clínica de estética, a gente trabalha com essa área também. E foi assim, do nada, veio na cabeça, vou fazer isso. Então, nós estávamos com meu sócio, que é meu compadre, inclusive, né? Eu sou padrinho dos 2 filhos dele e ele é padrinho das minhas 2 filhas também, né? Nós estávamos na Jaguara ali, dentro do rio, e a minha comadre falou alguma coisa em relação a laser. Aí na hora que ela falou em laser, eu fiquei meio prestando atenção, né? Aí ela falou assim, tem uma pessoa, uma biomédica lá ela tem uma clínica em Uberaba, né? Que ela aloca laser. Aí na hora eu já comecei a conversar com o meu compadre, com o Herbert. Eu falei, será que isso é bom, locar laser? Ele falou assim, deve ser bom sim. Aí a gente começou a estudar. Uma pessoa que vai com você. Nossa, é bom demais. Ali isso. mesmo a gente já começou a estudar, já começou a pesquisar na internet. Olha E só. nós já compramos o primeiro laser, acho que 2 meses depois, Já estava trabalhando. já estávamos trabalhando na área. E hoje vocês estão só crescendo, né? Devagarzinho vai Tá crescendo. caminhando. Empreendedor. E eu falo assim, da importância que é você ter alguém do lado que incentive, né? Igual você falou assim, é bom que um ajuda o outro. Eu falo assim, que nem é tanto o financeiro, mas só de você ter alguém que te incentive do lado, Com certeza. quer dizer Se não muito. tivesse incentivo não tanto é? dela quanto da minha comadre também, que é outra pessoa espetacular também, a gente não teria progredido, não. Aí, tá É vendo? igual vocês fazendo esse revezamento de curso. Isso é um Sempre- incentivando o outro, gente. Eu achei bonito Não isso é? também, que sirva de exemplo e também para o meu casamento também, né? Porque a gente sempre aprende com os casais, com as pessoas que vêm aqui. O que eu aprendi, né? Agora tinha sido a prioridade da Lu, agora a prioridade vai ser do Claudinho. E juntos vamos crescendo. Equilibrar. Então é isso que tem que ter no casamento, né? É enxergar a prioridade do outro. E depois olhar também para a prioridade da mulher, a prioridade do homem, e junto vai crescendo os dois, que aí não cresce um só, os dois crescem juntos. Exatamente. E é isso que é no casamento de vocês, né? Que bonito, que sirva de exemplo, porque eu vejo assim, é muito individualismo hoje em dia, não existe isso que vocês acabaram de falar. Que eu vejo assim, não, eu sigo aqui, você segue aí, nós estamos juntos. Mas não tá, né? Olha que bonito. Gostei de Isso aí, ter homens. Peguem o código. Virem a chave. Incentive a sua mulher, dê prioridade que ela queria fazer, né, Dani? Aham. Depois a mulher dá prioridade pro homem. Exatamente. Ele realizar os sonhos dele, né? E vice-versa. Ai, muito bom isso aí que vocês falaram. Claudinho, deixa assim Uma mensagem. Fala pra. O que você gostaria de dizer aí para as pessoas? Uma frase que às vezes você leva do seu dia a dia, não. É uma frase assim. Do momento O difícil Simara que tem você uma frase passou. que serve muito pra gente. Você sempre fala essa frase, Carl Sagan, de Carl Sagano. Isso. Eu esqueci ela agora. É muita emoção, né? É muita emoção. Tinha até no nosso convite de casamento, Foi. né? É um prazer e uma honra compartilhar um tempo, mundo. Uma época com você. Acho que é isso. Agora que eu mais falo é aquela da música, que é o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Ah, é verdade. Tem uma música dessa? Tem. Daquele que Jota Quest. Do Jota Eu Quest? já Quest, ai, eu adoro, eu toquei. Só de ouvir Jota Quest eu lembro As minhas dele. filhas sabem as músicas deles. Não, tudo eu de cor. adoro. Elas chegam lá na picanha e já põem Jota Quest. né? Gente, eu falo assim, o amor cura. E o abraço também. Né? Igual eu falei assim, até tem muita gente que não gosta de ir em velório, mas eu também era uma pessoa que não gostava. E a partir do momento que eu perdi meu pai, eu vi tamanha importância A falta que da faz. gente de receber o abraço do né? amigo. Então, assim, a gente tem que valorizar isso também, igual hoje, né? Aconteceu 2 episódios, 2 falecimentos, né? Que a gente nunca quer. E hoje eu fui dar um abraço no meu amigo, que ele perdeu o pai, ele falou assim, obrigado por ter vindo aqui. Que bom esse abraço. Então, um abraço conforta. Às vezes as pessoas não têm tempo nem de dar um abraço na esposa, né? Ou vice-versa do marido. E o tanto que o abraço é gostoso quando sai para trabalhar, né? Desejar um bom trabalho, um bom dia. Eu tenho esse costume, eu com meu marido.
Ele sai para trabalhar, a gente sempre se abraça, se beija. Quando ele chega também, né? Como foi o seu dia? Então, é um gesto simples, mas que é grandioso, que faz bem pra gente, né? Com certeza. Então... E assim, e outra coisa que eu acho super bonito, que é o acolhimento que um tem com o outro, Sim. com a família do outro. Eu acho bonito isso, né? O Claudinho acolhe sua família, você acolhe a família dele se precisar. Então, assim, realmente é uma família. Eu acho linda isso com vocês. Eu falo assim... Não, meu pai deixou comigo. Então, o pai dela tá morando com ela, o tio. E o Claudinho, assim, tem uma receptividade, né? Uma aceitação que não é qualquer Não é. marido que aceitaria, não é? E te deixa mais leve ter essa aceitação, não é? Imagina o tanto que seria difícil pra você se não tivesse esse apoio, né, Lu? É muito difícil não ter o apoio nessas horas que você precisa. Você precisa levar seu pai no médico, ele te incentiva, Às vezes ficar internado, eu tenho que dormir no hospital. te incentiva. Tanto meu pai quanto meu tio. Tá morando lá com vocês. Acaba assim que muda a rotina, né? Completamente, duas pessoas morando junto. A gente vai juntando muitas funções, que a gente acaba sendo um monte de correria o dia inteiro, mas é pelo excesso de funções que acaba tendo que... Mas você vê, Administrar, né? olha, mas assim, se você for olhar, olha o ambiente que você tá criando sua filha, né? Suas filhas. Que legal. Você tá criando filhas amorosas, dedicadas, que vão ter gratidão. Ou seja, elas estão assistindo tudo isso. Vocês estão fornecendo para o mundo pessoas melhores. Né? Eu acho que isso é a função do pai e da mãe. Sim. Quanto mais seu filho começar a se desapegar de você, vai chegando um momento, mas você sentir assim, que ele está indo pelo caminho certo, que é o caminho que você ensinou, que é o caminho que você sonhou, tá indo um ser humano para o mundo, para melhorar o mundo, para mudar a vida das pessoas, né? Sim. Porque às vezes são tantas crianças traumatizadas, tantas crianças que passam por situações horríveis e acabam virando, às vezes, pessoas não tão boas, mas não é nem por causa delas, é porque elas não teve Às vezes o meio, né? É o ambiente que o vive, né? ambiente. E vocês vivendo nesse ambiente, olha só, estão criando duas pérolas pro mundo, né? Um ainda tá mais titica, a outra já tá quase batendo asinha aqui, ó, pra fazer vocês chorar, não. Coçando as canelas, Claudinho. Gente, queremos agradecer, né, o tempo, a corrida que vocês têm e ter dedicado aí um tempo para estar falando com a gente, de estar passando um pouquinho da história de vocês, que eu tenho certeza que vai ser um exemplo para muitas famílias para seguirem o exemplo de vocês, como pai, como esposa, né, como marido. Muito bom, obrigada mesmo, viu? Obrigada. Nós agradecemos. Nós agradecemos vocês. Lu, Claudinho, é um prazer, ter você Obrigado. como a primeira mulher e a gente vai toda semana trazer um casal e vocês abriram aí esse... É o primeiro programa. Foi uma honra. A honra é minha receber, porque eu tenho muito carinho mesmo por vocês. E eu acho que quem conhece, convive, também sente a mesma coisa. Até assim, às vezes quem não convive tanto consegue enxergar, né? Sim, certeza, igual eu falei. Eles nem imaginam que eles servem de exemplos. Realmente, eu Que nunca tinha pensado assim. Mas tá vocês vendo? servem. Vocês são Vocês são inspiração. observados e não sabem. Né? Olha, eu gente, admiro vocês A demais. gente assim, não quer ser o melhor em nada, a gente quer dar o melhor da gente. Sim. Exato, quer dar o seu melhor. É. O que eu acho muito bonito, assim, a força que vocês dão para suas meninas. Tipo, um exemplo bobo. É uma bobeirinha, que é o de gincana. É. Mas assim, tá lá o Apoia o Claudinho, tempo a Lu, todo. Tá junto, tá vivendo. junto, tá... vivendo. E vamos fazer isso. Vamos caçar tesouro, vamos. E é 10 crianças dentro do carro. 10 crianças. E cadê esse tesouro? E Às os... 3 horas da manhã entregando pras mães, né? Não, e as mães confiam, né? Dorme tranquilo, porque sabe que tá com ele. Sim. Fala, tá com vocês, tá com Deus. Pronto. Então, ó,
exemplo de pais. Muito obrigada por vocês terem vindo, Lu. Você é uma mãe maravilhosa. Tudo que eu tô te falando é de coração. Você teve 3 filhas, uma, né, tá no plano superior, virou um anjinho, mas as suas 2 meninas que você tá entregando pro mundo, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida das pessoas igual vocês fazem. Certeza. Vocês fazem a diferença na vida das pessoas. Muito. Você quer deixar alguma mensagem para alguma mãe que passou pelo que você passou? Que, né, é o que eu tava até conversando com a mãe esses dias, que também perdeu uma filha, que realmente, assim, a gente não passou, a gente não sabe o que falar, mas ela não foi a primeira e infelizmente não vai ser a última. Né? Ninguém tá livre Eu disso. sentia que eu era só mais uma. Só mais uma, mas... E assim, a gente tem que seguir em frente. Não adianta se destruir, ficar sofrendo, assim. Porque eu ainda mais que eu tinha a Luísa, né? Tinha a Luísa, não podia deixar. Você nunca esquece, nunca esqueceu, mas Supera, mas esquecer não esquece. Mas assim, a gente consegue conviver. Convive com isso. Sim. Às vezes quando fala de vez em quando, vaza um pouquinho, né? Mas e com o tempo, né, vai cicatrizando, mas fica a cicatriz, né? Mas vai cicatrizando esse machucado, né? e a gente realmente é só mais uma, porque se você for pensar, tantas outras mães têm situações, às vezes, até pior. Não Perdeu sei o se a filho gente único. classifica como pior ou não. Tem mãe que perdeu filho único, né? Eu tenho Então. parentes que perderam os 2 únicos filhos no acidente. Superou também. É difícil, né, essa parte, mas acho que tem muita gente precisando dessa palavra. Precisa. Precisando Muita de gente. ouvir isso. Que vai passar, que se apegue a Deus, né? Reze. Tenha sua Segue em fé. frente. Segue em frente porque não tem o que fazer. Não é? A vida tá aí. Lu, obrigado. Você é uma mulher Gratidão, de gente. exemplo. Um A gente não exemplo. tem nem palavras para falar, né? Que casal. Deus te abençoe. Amém. Gosto E demais. sucesso é que continue, né, na vida de vocês, na família de Eles vocês. vão arrebentar. Agora vai arrebentar mais ainda, que agora que o Claudinho tá entrando aí nesse mundo de empreendedor. Tá, ó. Né, Claudinho? Mas de parabéns. Tá.